Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami por Srila Prabhupada. Madhya Lila 1, os passatempos posteriores do Sr. Chaitanya, verso 43, continuação do longo significado de Srila Prabhupada. Shri Chaitanya Charitamrita Shani Jadi Pashandi Javana Seha Maha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Bhagavata Sandarbhanam Grantha Vistara Bhakti Siddhantera Tate Kai Chenapara. No Shri Bhagavad Sandarbha, Srila Jiva Goswami escreve conclusivamente sobre o fim último do serviço devocional. Então nós já vimos até o quarto Sandarbha, agora estamos na descrição do quinto Sandarbha. O quinto Sandarbha chama-se Bhakti Sandarbha, e nesta obra há uma dissertação sobre como se pode praticar diretamente o serviço devocional e como se pode regular tal serviço, quer direta, quer indiretamente. Trata-se do conhecimento de todas as espécies de escrituras, do estabelecimento da instituição védica de Varnasha, de Bhakti como superior à atividade fruitiva e assim por diante. Afirma-se também que em serviço devocional condena-se até um Brahma. Fala-se do processo de Karma Tyaga, ou seja, dar os resultados do Karma à Suprema Personalidade de Deus, e das práticas de Yoga mística e especulação filosófica, que são depreciadas como mero trabalho penoso. Desencoraja-se a adoração a semideuses e considera-se a ação sublime adorar um Vaishnava. Não se presta reverência alguma aos não devotos. Explica-se como alguém pode libertar-se, mesmo nesta vida, Jivan Mukta. A posição do Sr. Shiva como devoto e como Bhakta e seu serviço devocional existem eternamente. Afirma-se que através de Bhakti pode-se obter todo o êxito, pois Bhakti é transcendental às qualidades materiais. Fala-se de como o eu se manifesta através de Bhakti. Trata-se também da bem-aventurança do eu e de como Bhakti, mesmo executada imperfeitamente, nos capacita a alcançar os pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. Louva-se grandemente o serviço devocional e motivado, e explica-se como cada devoto pode alcançar a plataforma de serviço motivado pela associação com outros devotos. Explica-se a diferença entre o Mahabhagavata e o devoto comum, os sintomas da especulação filosófica, os sintomas da autorrealização, ou seja, Ahangropashana, as características do serviço devocional, as características da perfeição imaginária, a aceitação de princípios reguladores, o serviço ao mestre espiritual, o Mahabhagavata, devoto liberado, e o serviço a ele, o serviço aos Vaishnavas em geral, os princípios de ouvir, cantar, lembrar e servir os pés de lótus do Senhor, as ofensas durante a adoração, os efeitos ofensivos, as orações, o ocupar-se como servo eterno do Senhor, o fazer amizade com o Senhor e o
entregar tudo para o prazer dele. Há também um ensaio sobre Raganuga Bhakti, amor espontâneo a Deus, sobre o propósito específico de tornar-se um devoto do Senhor Krishna e um estudo comparativo de outras fases de perfeição. Esse quinto Sandarbha aqui é o bicho, hein? É nele que nós estamos baseados, né? Srila Prabhupada está completamente baseado nesse quinto Sandarbha. Srila Rupa Goswami, explicação de Srila Jiva Goswami. Não ficou nada fora aí. Shri Chaitanya Charitamrita aqui! Jai! Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 13, verso 41. O comportamento da pessoa perfeita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Quatisnato anulitanga. Quatisnato anulitanga. Suvasa Sashragvi Alankrita. Suvasa Shragvi Alankrita. Radhe Bhashvaischari Kwapi. Radhe Bhashvaischari Kwapi. Dikvasagrahavat Vibhu. Dikvasagrahavat Vibhu. Quatisnato nulitanga. Suvasa Swagvi Alankrita. Suvasa Swagvi Alankrita. Bhashvaischari Kwapi. Radhe Bhashvaischari Kwapi. Dikvasagrahava Vibhu. Dikvasagrahava Vibhu. Quatisnato anulitanga. Quatisnato anulitanga. Suvasa Swagvi Alankrita. Suvasa Swagvi Alankrita. Radhe Bhashvaischari Kwapi. Radhe Bhashvaischari Kwapi. Dikvasagrahavat Vibhu. Dikvasagrahavat Vibhu. Quatisnato anulitanga. Suvasa Swagvi Alankrita. Radhe Bhashvaischari Kwapi. Dikvasagrahavat Vibhu. Tradução, vamos repetir. Ó meu Senhor, Ó meu Senhor, às vezes, banho-me muito bem, banha-me muito bem, unto todo o meu corpo unto todo o meu corpo com polpa de sândalo, com polpa de sândalo, uso uma guirlanda de flores, uso uma guirlanda de flores, visto-me com trajes visto-me com e trajes ornamentos finíssimos. e ornamentos finíssimos. Então, Então,
montado no dorso de um elefante, montado no dorso de um elefante, ou numa quadriga, ou numa quadriga, ou num cavalo. ou num cavalo, Viajo como se fosse um rei. viajo como se fosse um rei. Às vezes, todavia, Às vezes, todavia, viajo despido, viajo despido, como uma pessoa perseguida por fantasmas. como uma pessoa perseguida por fantasmas. Não tem significado, verso 42. Nahaninde nachastomi swabhava vishamanjanam etesham shreya ashase utaikatmyan mahatmani. Tradução, vamos repetir. Diferentes pessoas Diferentes pessoas têm diferentes mentalidades. têm diferentes mentalidades. Portanto, não me cabe não me cabe nem louvá-las, nem louvá-las, nem blasfemá-las. nem blasfemá-las. Só desejo o bem-estar delas, Só desejo o bem-estar delas, esperando que elas concordem esperando que elas concordem em tornar-se unas em tornar-se unas com a super-alma, com a super-alma, a suprema personalidade de Deus, a suprema personalidade de Deus, Krishna. Shri Krishna. Significado dado por sua divina graça, Shri Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Prabhupada aqui. Jai. Assim que chega à plataforma de Bhakti Yoga, a pessoa compreende plenamente que Vasudeva, a suprema personalidade de Deus, é a meta da vida. Vasudeva sarvam iti samahatma suhridabha. Esta é a instrução de toda a literatura védica. Vedaischa sarvairaham eva vidya sarvadharmam parityajamam ekam sharanam vraja. Não faz sentido louvar as qualificações materiais de alguém ou blasfemá-lo, porque ele tem desqualificações materiais. No mundo material, bondade ou maldade não tem significado, porque se alguém for bom, poderá ser elevado ao sistema planetário superior, mas se for mal, poderá ser degradado aos sistemas planetários inferiores. Pessoas de diferentes mentalidades, ora elevam-se, ora degradam-se, mas esta não é a meta da vida. Ao contrário, a meta da vida consiste em a pessoa livrar-se da elevação ou degradação e adotar a consciência de Krishna. Portanto, a pessoa santa não discrimina entre o que é supostamente bom ou supostamente mal. Pelo contrário, ela deseja que todos sejam felizes em consciência de Krishna, pois é nisto que consiste a meta última da vida. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswati vyasam tato jayamudiraye Shri Chaitanya manobhistam vistapitam jena bhutam swam rupa kadat mahyam dadati swapadantikam. He Krishna karuna sindhu dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Quatis Nato Anuliptanga Subhasra Shragui Alankrita Rateba Shwais Kwapi Digvasagra Havadvibo. Ó meu Senhor, às vezes banho-me muito bem, unto todo o meu corpo com polpa de sândalo, uso uma guirlanda de flores e visto-me com trajes e ornamentos finíssimos. Então, montado no dorso de um elefante ou numa quadriga ou num cavalo, viajo como se fosse um rei. Às vezes, todavia, viajo despido,
como uma pessoa perseguida por fantasmas. Nahaninde nachastoni swabhava vishamandjanam edesham shreya shase udaika myan mahatmani. Diferentes pessoas têm diferentes mentalidades, portanto, não me cabe nem louvá-las, nem blasfemá-las. Só desejo o bem-estar delas, esperando que elas concordem em tornarem-se unas com a super-alma, a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. Os versos são incríveis e o significado de Srila Prabhupada mais incrível ainda, que estamos ouvindo o Avaduta Paramahansa esclarecendo as perguntas de Prahlada Maharaja, conversando com ele, e ele vem falando, na verdade, por que ele resolveu dar um basta em tudo e simplesmente Vasudeva Sagan Iti Samahatma Sudurlava vai viver como uma grande alma, só dependendo e adorando e satisfazendo Vasudeva, mais nada. Ele está explicando por que ele chegou nessa conclusão. Então todas essas descrições aqui, na verdade, são alegóricas. Como no verso anterior ele também falava: às vezes deito-me na superfície da terra, às vezes em folhas de grama, às vezes em folhas, grama ou pedra, às vezes num monte de cinzas, ou às vezes, pelo desejo de outros, num palácio onde me é oferecido uma excelente cama com travesseiros e assim por diante. Ele vem falando como quando ele estava num corpo de lagarta, como ele dormia numa folha, quando ele estava num corpo de cavalo, vaca, como ele dormia na grama, ou como dormia na pedra, ou como dormia como um rei, e aqui ele continua. Então aqui agora ele está falando que as circunstâncias, devido aos modos da natureza, levam a você dormir, comer, se acasalar e se defender de várias maneiras, mas o que ele está deixando claro? Está deixando claro que diferentes pessoas têm diferentes mentalidades, é de acordo com a influência dos modos. Diferentes almas estão envolvidas em diferentes corpos, de acordo com a influência dos modos. Aí, às vezes, me banho muito bem, unto meu corpo com um pouco de sândalo, adiante, como explica o Sr. Shiva, estou lá em cima, na flor da água da roda do Sansara, que é a água do oceano das misérias materiais. Às vezes estou lá em cima, como um semideus, como uma pessoa rica, uma pessoa com nascimento privilegiado, bonita, por ter se ocupado em bondade material, pessoa opulenta, educada. Às vezes estou lá embaixo, andando que nem um seguidor do Sr. Shiva, um obsediado, atacado por fantasma, pelado. Roda do Sansara, um adiante. Às vezes lá em cima, como um semideus importante, de primeira grandeza, quem sabe até um Brahma, se for o mais piedoso do universo, nasce lá como o Senhor Brahma, como um criador, como um rei dos céus, Indra, né? E ocupa esse cargo, esse posto, às vezes como um Bill Gates, né? Cheio da grana, aqui no planeta intermediário, visto como a Terra, muito destacado por seus feitos de inteligência material, e assim por diante. E assim por diante. Às vezes durmo como uma lagarta na folha, como Indragopa, nasço, cresço e reproduzo e morro no excremento, dentro de uma latrina.
É a alma, é a mesma alma, só que ela está assim, viajando nessa roda do Sansara. Uma adiante, lá em cima, que nem um semideus, que nem um ser humano bem postado, bem como um rei, uma quadriga, o dorso do elefante, como o Indra anda, né? Às vezes lá embaixo, a ameba insignificante, mas é a mesma alma e está rodando. Está rodando. Então ele está falando tudo isso alegoricamente, porque ele só está mostrando para o Maharaja que ele decidiu ficar completamente indiferente aos modos da natureza para não se envolver com eles. Completamente indiferente à viagem da alma em tentar desfrutar da natureza material, porque nessa tentativa ela se atrela ou a Tamaguna, ou a Rajaguna, ou a Satvaguna. Em Tamaguna ele fica lá embaixo na roda do Sansara, lá embaixo, lá no fundo, nem adiante, lá embaixo. Aí Tamaguna, com Rajaguna, ele pode ficar no meio, normalmente planeta intermediário como a Terra, continua nascendo no meio dos apegos dos familiares, tentando sempre acabar o plano inacabado, concluir o sonho, e aí Krishna vai satisfazê-los, deixa ele continuar, só que aí fica no meio. Quando está influenciado por bondade, ele vai lá para cima. Como um semideus, como um ser humano privilegiado. Krishna mesmo explica que tem essas dádivas por alguém ser piedoso. Mas engraçado, a gente acabou de ver agora mesmo no Shri Chaitanya Charitamrita a explicação do Sandarbha de Srila Jiva Goswami, justamente desmistificando essa bobagem, que para que valorizar essas coisas? Que não resolvem. Essas coisas que não resolvem. Não resolve você ficar atrelado à ignorância, paixão, sequer bondade. O que dizer do resto, né? Agora, qual é a única maneira de sair dessa, então? Aí é o que o Avadhuta Paramahansa está explicando, e Parada Maharaja vai concordar plenamente com ele, porque na verdade, Prahlada já sabia de tudo isso, ele estava indagando do Avadhuta só para que o mundo pudesse saber, só para que nós pudéssemos aprender. Mas ele já sabia perfeitamente qual era a mentalidade do Paramahansa Avadhuta, já que ele não é outro, senão outro Paramahansa. É um Paramahansa Parivrajyakacharya, ele estava viajando, conhecendo pessoas santas e indagando delas. O Avadhuta estava ali estagnado, que nem um píton, deitado, mas indiferente a tudo isso. E aí esse diálogo é para nos iluminar. Então ele, meu Senhor, ele falou para Prahlada, né? Às vezes me banho muito bem, unto todo o meu corpo com polpa de sândalo, uso uma guirlanda de flores e visto-me com trajes de ornamentos finíssimos. Privilegiado. Então, montado no dorso de um elefante, ou numa quadriga, ou num cavalo, viajo como se fosse um rei. Então, a alma é assim, vai de rei a ameba. E, todavia, às vezes, viajo despido como uma pessoa perseguida por fantasmas. Mesmo como ser humano, mas lá embaixo. Porque Krishna explica no Bhagavad Gita, e a gente, às vezes, esse detalhe dessa explicação de Krishna invariavelmente passa batido até mesmo para os devotos. Essa questão da influência dos modos da natureza nos diferentes modos. Nos diferentes modos. Ignorância tem ignorância, paixão, ignorância, bondade. Paixão tem paixão, ignorância, paixão, bondade. Bondade tem bondade, com ignorância, bondade, com paixão e bondade. A gente
se liga nisso, mas Krishna explicou isso aí. Né? Purusham Prakriti Stohi. Bhakti Prakriti Janguna. Bhakti Prakriti Janguna. Karanam Gunasango Asya. Sadasad. Johnny Jamasu. Por que todas as almas se deparam assim, com o pior do pior, já no pior, com o pior remediado, com o pior melhorado no pior? Ignorância. Né? E Sadasad, Johnny Jamasu. Aí Krishna explica nesse verso que é de acordo com a intensidade do desejo nessa viagem dentro do universo cósmico material, de desfrutar da natureza material e se ligar, se atrelar aos modos. Quanto mais profundamente alguém se apega à ignorância, Sadasada. Johnny Jamasu vai ter que nascer, porque essa é a causa. Karana Gunasango Asya. Então, o serviço devocional, ele começa a partir da bondade com bondade. Bondade. Bondade sem influência de ignorância e paixão. Para depois começar a bondade pura. Para depois começar o serviço devocional propriamente dito. A atividade que não tem reação. Essa atividade que o Avaduta estava tentando explicar aqui, que é a única salvação. O serviço devocional. Mas a gente ouve os devotos explicando, por exemplo, que Savai Punsan Paru Dharmo Yato Bhaktira Doksaje Haitokia Prati Hata Jat Matsu Prasidati. É o serviço devocional. É nada. Isso não é um serviço devocional. Essa é a melhor ocupação para o ser humano. É a ocupação que possibilita alguém de começar o serviço devocional. A suprema ocupação, a melhor delas para toda a humanidade, é aquela que leva o ser humano a entender que ele tem que... Por isso que existe o Varnashram. Né? O suprassumo do Varnashram é o Sansiddhi Haritoshana. O Sansiddhi Haritoshana quer dizer que essa organização toda que existe, tanto social como espiritual, para melhorar o ser humano, é para entender que ele é um servo da Suprema Personalidade de Deus e tem que satisfazer a Suprema Personalidade de Deus. Isso é material ainda. A suprema ocupação material para toda a humanidade é aquela que leva o ser humano a entender que ele tem que se situar em Sattva Guna e de maneira ininterrupta e sem nenhuma outra motivação, a não ser por conhecimento, por querer acertar. Sansiddhi Haritoshana, dá prazer para o Senhor Transcendental, servir o Senhor Supremo. Agora, esse serviço começa assim, cheio de ignorância, cheio de paixão, com bondade material. E tudo isso tem que ser transcendido, tem que ter uma crescente para que tudo isso vá parando, né? Para que comece a ter serviço devocional não influenciado por bondade, paixão e ignorância. Essa é a explicação do Bhagavatam. O Bhagavatam, ele existe só para isso. Nenhum outro livro existe só para isso. O Bhagavatam, ele existe só para isso. Só para isso. Por isso que isso aqui é um diálogo do Bhagavatam. Então não adianta a gente procurar esse tipo de solução em outras escrituras. Não vai resolver. Em outras escrituras nós vamos aprender que ser bom é bom. Ser bom é bom. No Bhagavatam nós vamos aprender que ser bom é imprescindível, mas é só o começo do que realmente é bom. Então o devoto, ele pensa assim, nesse bem-estar cheia, aqui aparece a palavra cheia. Shreya Asasi. Shreya. Shreya é o bem verdadeiro, o benefício último. Como que a gente
vai dar o benefício último para todos, situando-nos também nessa condição de estar usufruindo, desenvolvendo, alcançando esse benefício último. Com Samekanta está Shreya Uttama. Quem vive numa condição assim, ele quer que todo mundo participe disso, que todo mundo tenha isso, que todo mundo escape da roda do samsara, da ilusão. Então é muito importante a gente entender isso, porque senão a gente nunca vai entender por que um pacho até, um cachorro até, por que até um cachorro, tem cachorro que tem uma vida de desfrute, né? Shampoozinho, fitinha, todo tipo de variedade da melhor ração para comer e tudo, dorme quentinho, dorme, né? Tem cachorro que nem tanto, nem tão pouco, e tem cachorro que é um porco coitado, pulguento, sarnento, escorraçado para todo lado e que não é diferente com o ser humano também é assim. Em todas isso que Krishna explicou nesse verso, que de acordo com que agora nós, como seres humanos, nos envolvemos, nós vamos ter o privilégio até, quem sabe, de ser um cachorro de madame ou um cachorro burguento, enxotado na rua aí o tempo todo, sarnento. De acordo com o envolvimento. E como ser humano não é diferente. Como ser humano nós vamos ter a chance de sermos seres humanos como um obsediado, louco, que anda até pelado pela rua, ou um ser humano um pouco mais normal, um trabalhador honesto, que tem o mínimo necessário para viver e sobreviver nesse mundo razoavelmente, ou como um ser humano privilegiado que está desfrutando das benesses outorgadas por ter se ocupado em atividades materiais no modo da bondade. Então é muito fácil entender isso, né? Só que para o serviço devocional, tudo isso aí é perda de tempo. Tanto é que Krishna fala que até mesmo esse envolvimento com a bondade é ignorância. Tanto é que Yantideva, Vratadevi, Pitri, Yanti Pitri Vrata, Bhutani, Yanti Bhuteja, Yanti Madhya Dinopimã. Ele falou que não adianta ficar sequer adorando os semideuses. Você vai nascer entre eles, você vai continuar numa prisão, micro-prisão, que é o corpo, privilegiada, numa macro-prisão privilegiada, que é só a Galoka, um planeta superior celestial, mas está preso. Está preso, não resolveu nada. E de lá é muito difícil começar a Bhakti Yoga, que é a maneira mais eficaz para se sair dessa enrascada. Aqui a gente fala, né? A Bíblia fala, é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Imagina que você vai falar para alguém que está aí desfrutando de atividades piedosas passadas numa posição confortável, rica, bom nascimento, bem educado, privilegiado, só curtindo a vida. Você vai falar: ô meu amigo, larga tudo e se renda a Krishna. Como o Prabhupada citou aqui o Sarvadharman Parityaja, ele vai falar para você o quê? Vai procurar sua turma, você é maluco. Não é assim? É assim, é difícil. Essa dificuldade é a mesma dificuldade que os semideuses têm, porque eles estão muito mais opulentos e desfrutando de condições muito mais privilegiadas do que um pobre coitado rico nesse planetinha Terra insignificante. Mas essa é a armadilha de Maya, essa é a prisão.
Esse é o resultado do envolvimento com os modos da natureza. Por isso que tem que transcender os modos da natureza. E a única atividade que transcende é essa atividade que o Avaduta está falando aqui. Ó. Eu abri mão, não quero saber de mais nada não. Tudo bem que eu não vou ficar falando que alguém está certo ou está errado, cada um na sua, porque até Deus deu o livre-arbítrio. Quem sou eu para ficar criticando um, blasfemando o outro, elogiando o outro, que está tudo no mesmo nível de ignorância. Não vou perder meu tempo com isso. Mas, porém, contudo, todavia, desejo o bem-estar delas, esperando que elas concordem em tornar-se unas com a super-alma, a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. Que elas se rendam a Krishna e executem serviço devocional. Embora elas falem, vem aquele Prabhu fanático de novo, aquele tolo, encher o saco com esse papo de rendição, de serviço. Até o Hari. Fazer o quê? Mas o Bhagavatam está aqui para isso. O Bhagavatam está na Rádio Hare Krishna, para o mundo inteiro ouvir. O Bhagavatam está no YouTube para todo mundo ouvir. Quem for inteligente, cai a ficha. Quem for inteligente, vai cair a ficha. Essa é a nossa esperança. Não é? Porque nós temos, como seres humanos, e isso é natural, porém não deixa de ser uma bobagem, uma ignorância, muitos argumentos. Mas muitos argumentos. Só que tudo furado, não tem nenhum argumento. Todos facilmente destrutíveis. Você destrói eles assim com uma linha do Bhagavatam, com uma palavra de Pralada ou do Avaduta, Paramahansa aqui. Mas, no começo do Bhagavatam, logo no comecinho lá, o primeiro canto, acho que é o filho de Drona é castigado, o Bhagavatam explica justamente essa bobagem da gente tentar ficar enxugando gelos, né? Tentar ficar fazendo o que é impossível. Anarto Pasamang Saksha Bhakti Yoga Madoksaje Lokasya Janato Vidvans Chakre Satvata Sanhidam. Esse verso, Narada Muni instruiu Vyasadeva a falar sobre isso. Então, Vyasadeva falou que as misérias materiais, que são supérfluas para a alma, porque a alma é a do Mayubhyasa, ela é feliz com a natureza. A alma não morre, por que ela tem que ficar passando pela experiência de morrer? Ela é sati. Ela é titi. Ela tem conhecimento verdadeiro já. Ela não precisa ficar vivendo essa jada vidya, esse conhecimento material, temporário e convencional e limitado, que não resolve a situação dela. E ela é Ananda, Satita Ananda. Então, as misérias que a alma experimenta nos diferentes corpos e para o ser humano, ela serve como um alerta, né? Poxa, chega de sofrer. Anarto Pasamang Saksha Bhakti Yoga Madoksaje. As misérias materiais que são supérfluas para a alma, todo esse sofrimento que nós enfrentamos nos diferentes corpos, para o ser humano é uma dádiva. É uma dádiva. Porque é Shastra e Shastra, né? Ou você ouve e entende, fala, opa, deixa eu ir por aqui, ouvindo e seguindo as escrituras, ou você fala, nossa, chega de sofrimento, apanhei demais, Shastra. Então, as misérias materiais que são supérfluas para a alma são diretamente mitigadas pelo processo, através do processo unitivo de serviço devocional com o Senhor Transcendental, para o Senhor Transcendental. Bhakti Yoga Madoksaje. Então o ser humano tem condições de entender isso. Por isso falamos, por isso insistimos. Lokasya Janato Vidvans, só que
essa verdade, esse conhecimento, isso que torna alguém invidente da verdade, nesse mundo é lokasya, completamente jhanato. As jhanas, as pessoas, não fazem nem ideia que tem uma solução para tudo isso. A solução é o serviço devocional. Lokasya jhanato vidvansa. Chakresattvata Samhita. Para que o mundo todo soubesse disso, Vyasadeva escreveu esse resumo do Brahma Sutra, do Vedanta Sutra, que fala só disso. A solução para os problemas. Serviço devocional ao Senhor Transcendental. Né? Bhakti Yoga Sarjana. Então, só desejo o bem-estar delas, esperando que elas concordem em tornarem-se unas com a super-alma, a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. Poxa, aí resolveu todo o problema. Mas por que a gente não aceita isso? Porque nós estamos muito, mas muito, o pecado original, né, Matsarya, nós estamos muito invejosos de Deus. Nós estamos muito obcecados por querer, de alguma maneira, ter essa posição que é de Krishna, Bhagavan. Krishna que é o mais rico, Krishna que é o mais famoso, Krishna que é o mais belo, o mais forte, o mais poderoso, o mais inteligente e o mais renunciado. Tanto é que Krishna falou, Arjuna, nesse mundo material todo mundo trilha o meu caminho, Mama Varta Manuvartante. Ou alguém como um devoto que está ouvindo e seguindo, trilha o caminho de Krishna conscientemente, querendo satisfazer Krishna como um ser humano que já está situado minimamente em bondade, no Varnashana, Sensiddhi Aritoshana, e tenta fazer isso favoravelmente, ou ele age a vida inteira desfavoravelmente, porque está tentando ter para ele essas opulências que são de Deus. Então isso aí é Matsarya, é inveja. Por isso o Prahlada Maharaja falou Swastyastu Vishwasakala Prasiddhatam. Esse é do quinto canto, 5, 18, 9, verso 9. O Prahlada Maharaja falou, esse verso é lindo, Swastyastu Vishwasakala Prasiddhatam. Jayantu Bhutani Shivam Mitodhyam. A gente pensa que é tão simples assim, mas isso mesmo que o Avaduta está falando aqui, que é o que ele espera, foi o que o Prahlada falou. O Prahlada fala, Swastyastu Vishwasakala Prasiddhatam, que haja bem-aventurança no universo inteiro. Quem não inveja nada nem ninguém, quer ver todo mundo feliz, não está nem aí com nada, está querendo só ver todo mundo desfrutando da felicidade transcendental. Então o Prahlada Maharaja falou que haja boa fortuna, que haja bem-aventurança no universo inteiro. Swastyastu Vishwasakala Prasiddhatam. E Jayantu Bhutani Shivam Mitodhyam. Que as kalas, as almas invejosas, que as pessoas invejosas consigam se apaziguar, consigam encontrar paz, ficar tranquila. Né? Que as almas, Prabhupada, quando explica esse verso aí, ele fala, na verdade todos são invejosos, senão não estariam vivendo aqui o resultado da Matsarya, que é a inveja, o pecado original. Um dia invejou Krishna, Krishna fala, aqui não dá, aqui sou eu, vou te dar a chance de tentar ser eu. Entra lá no Ekapad Vibhuta, no universo cósmico material, e lá você tenta. Quando você vê que não dá mais mesmo, eu estou aqui para te ajudar de novo, aí você volta. Né? É chocante. Dá a chance. Então todo mundo é invejoso mesmo. Aí o que o Prahlada fala? Que todas as entidades vivas se tranquilizem executando o serviço devocional, executando Bhakti Yoga. Por quê? Ao executar Bhakti Yoga, ao executar serviço devocional,
por isso que Prabhupada explica isso e a gente tem que entender isso. Elas pensarão no bem-estar recíproco. Sem estar situado em serviço devocional, essa assim chamada bondade que um religioso fala é furada. É furada, não é bondade. Ele não está pensando mesmo no bem-estar recíproco, no bem-estar de todos. Alguém só pensa no bem-estar de todos quando está situado em serviço devocional, em Bhakti Yoga. Em Bhakti Yoga. É a única maneira de alguém realmente pensar no bem-estar de todos, porque aí ele vai ver todo mundo sem invejar nada nem ninguém, vendo todo mundo como igual, todo mundo como alma eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança. Então por que invejar se todo mundo é igual? Todo mundo é igual. Essa visão material de superior e inferior só existe no mundo material. No mundo material. No mundo espiritual, todo mundo já sabe que é igual. Todo mundo está numa posição absoluta, confortável, de bem-aventurança, baseada em conhecimento, e não tem esse tipo de coisa. Não tem inveja. Não tem inveja. Então, Prabhupada fala que todas as entidades vivas se tranquilizem executando Bhakti Yoga, serviço devocional, porque assim, só assim, elas pensarão no bem-estar recíproco. Por isso, quando um devoto, tem gente que acha que, poxa, vocês não fazem caridade, vocês não fazem, que a função e canta está cheia. O que o devoto quer é o bem útil para todo mundo. A tentativa de fazer todo mundo ouvir o Bhagavatam, entender o Bhagavatam, cara para upakara, é a caridade mais elevada que existe. Mais elevada que existe. Está dando o bem útil para todos. Então, Prabhupada fala que todos se rendam a Krishna. Rendamo-nos ao Senhor transcendental, à transcendência suprema, e ocupemo-nos em pensar nele. Aveshyatam, Matirapira, Haituki. E quando a gente é sincero e a gente se sente bem, vive feliz e livre de ansiedade e completamente posicionado, você quer que todo mundo desfrute da mesma situação, alcance a mesma coisa. Esse é o bem-estar recíproco, não é assim? É assim? Então, a gente vê como Prabhupada está ouvindo do Avaduta Paramahansa e ele falou a mesma coisa. É a mesma coisa aqui, só desejo o bem-estar delas, esperando que elas concordem em tornarem-se unas com Krishna. Favoráveis para com Krishna, rendidas a Krishna. Por quê? Porque só nessa situação não existe mais aprisionamento, não existe mais reação. Mas, como eu falava antes, né, os devotos também são muito espertos em, como diz a Acharyadeva, né, tem filosofia para tudo, tem explicação para tudo, todo mundo acha. Mas o maior dos Vaishnavas, Vaishnava de Atashambhu, que é o senhor Shiva, ele falou: a causa de ficar aí nesse um adiante e adiante, uma hora lá em cima na flor da água do oceano das misérias materiais, outra hora lá embaixo, Putra Dara Grihadishu. Esposa, filhos e tudo que isso aí envolve. Então, temos que ficar espertos, né? O Sr. Shiva falou que é aí que é a morra.
a ilusão atua. É aí que você se convence que não, minha religião é minha família. Não, a minha meta é essa. E aí fica, aí está perdido, aí fica. Não vai conseguir entender que não, nós não somos esses corpos, tantos filhos subprodutos como a Dara, a esposa, Putra, Dara, todo mundo, na verdade, é só de vir a Sarupahaya Krishna, Nityadas, servos eternos de Krishna, portanto, todos devem servir Krishna, que só nessa ação não tem reação. Só nessa ação. Não consegue entender isso. Porque fica ali assim, perde a vida humana, perde essa oportunidade devido a esse apego, a esse envolvimento, a esses modos que estão todos mesclados nessa tentativa de grihadishu, satisfazer todas as necessidades da família, da vida familiar, da esposa, dos filhos. Está perdido. Já foi. Uma adiante e uma adiante. Ou vai ficar no meio, vai lá para cima, ou vai lá para baixo na roda do Sansara, porque tá para achar que está Vrijnarnavi, está no Vrijnarnavi, no oceano das misérias materiais, tentando achar uma solução num lugar que não tem solução, a não ser a rendição a Krishna. Vasudeva Savan Iti, Samahatma Sudurlabha. Concluir isso, e mais difícil ainda, pôr isso em prática, agir assim, viver assim, é raríssimo encontrar alguém que chega nesse nível de sinceridade, nessa conclusão que soluciona todos os problemas. É muito difícil, mas muito difícil mesmo. Só que é uma sequência, tudo começou lá da ocupação superior que existe, que é o prazer para a doxagia, o Senhor transcendental, e depois isso tem que ser purificado até chegar no ponto de ser não ocupação na bondade, mas ocupação na bondade pura. Vishuddha Sattva. Ocupação na bondade pura é Vamparsana Manaso. Vamparsana Manaso, serviço devocional com a mente purificada pelo poder do serviço devocional. Bhakti Yoga Adoksaji. Isso é Bhagavad Tattva Vigyana. Isso é quando alguém está entendendo Deus cientificamente, não de maneira sentimental e muito menos de maneira especulada. Especulação seca ou sentimentalismo mundano? Não. Compreensão científica de Deus. Bhagavad. Bhakti Yogata. Bhagavad Tattva Vigyana. Mukta Sangha Sajayati. Nessa hora tal devoto está liberado. Nessa hora a ocupação é Drishta Evatmanishwari, é da alma, não é mais do ser humano, não é o corpo material, não é mais ninguém que está em bondade, não, está em Vishuddha Sattva, em bondade pura. Alguma dúvida, alguma pergunta? Mas só o serviço devocional faz isso. E só o Bhagavata tem o poder de imputar na inteligência do ser humano essa prioridade. Só o Bhagavata. Só o Bhagavata. Por isso que também tem o Vidyatir Hridayam Granti, Tidyanti Sava Sanchaya. Shantichasya Karmani Drishta Evatmanishwari. Que fala como que alguém se situa como alma. Ouvindo regularmente o Bhagavatam, mas sem parar, entendendo a mensagem do Bhagavatam e colocando ela na prática. Por se fazer isso, em diante é desatado todos esses Hridaya Granti, todos esses nós do coração, da existência material, todos esses apegos, são o poder do Bhagavatam. Vidyatir Hridaya Granti, em diante Sava Sanchaya, desata todos os Sava Sanchayas, todos os nós da existência material. E assim deixa a pessoa tranquila, pacífica, resignada, satisfeita com o que ela está tendo nesse presente corpo, nessa presente vida, com esse karma, nesse dharma. Deixa ela tranquila, shanti, em paz, para executar serviço devocional. Shanti chasya karmani, fazendo atividades que são akarma,
que não tem reação para a sua ação. Em paz, Shanti Chasya Karmani. E quando se faz isso, é Nishtaiva Atmanishvara. Essa é a ocupação da alma, não é ocupação nem do ser humano, nem do animal, é a ocupação da alma. Isso é Bhakti Yoga. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tive um problema muito bom que Krishna me deu tudo isso para o padre, porque as 3 mulheres que eu tive, todas as 3 me ajudaram muito, porque fez com que eu entrei na academia de karatê, aprendi com Salagama Shila, que eu falei, poxa, essa mulher já me bateu, daqui a pouco os homens me matar, vai me arrebentar tanto bater, né? Aí entrei na academia dele, eu falei, não vou arrumar. Põe outra mulher, não vou apanhar mais. Não. Chega. Vou aprender karatê para não apanhar mais a mulher. E acabou indo na academia do devoto, aí descobriu o Krishna. É isso aí. Elas foram como um guru para você. Todas as glórias sejam para Shila. André, você tem uma pergunta, fazer alguma coisa assim? Porque ele está conhecendo agora os devotos, você não conhece nada, né? Apareceu, caiu de... Se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, né? Tem 1000 assim, né? Mas eu ainda tô elaborando ainda. Certo, tá certo. Tá bom, então, depois...